Em um mundo onde negócios atravessam fronteiras, existem líderes que constroem muito mais do que empresas. Fundador e presidente do conselho do Grupo Facul, Dr. Venceslau construiu uma trajetória internacional, com investimentos de operações em diferentes continentes, da África à Europa, do Oriente Médio à América Latina. Com formação jurídica e especializações em Lisboa e do Reino Unido, foi gestor do Banco Nacional de Angola e professor universitário, contribuindo para a formação de líderes. Autor de 4 livros, incluindo o mais recente lançamento nos Estados Unidos, sua visão consolidou-se como uma referência em gestão e liderança com princípios cristãos. Participou de conferências internacionais e foi convidado pelo presidente francês Emmanuel Macron para a Cimeira África, reforçando sua atuação no cenário global. Mas sua liderança vai além dos negócios. Por meio da Associação Ana Elisa, impacta diariamente a vida de mais de 1.000 crianças e viúvas, transformando o propósito em ação concreta. Como presidente do LEAD Angola, integra uma das maiores organizações de líderes empresariais do mundo, conectando milhares de empresas e executivos. Hoje, à frente da CODV Leadership School, carrega uma missão clara: formar 1 milhão de líderes capazes de gerar impacto real nos negócios, na sociedade e nas nações. Porque para ele, negócios não existem apenas para gerar lucro. Existem para ser resposta a um mundo cheio de dilemas. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Quem está sendo abençoado nessa noite? Uau, bênção. Primeiramente, eu queria agradecer ao nosso amado pastor, que não se encontra cá, mas nós falamos. E esta é a beleza do Evangelho. Ir e vir, mas ir, vir, ir e vir. Então, o nosso amado pastor hoje não está aqui presente, mas por meio do pastor Fausto, pastor Caio, transmitir os meus agradecimentos acima de qualquer coisa. E também agradecer a vossa recepção calorosa. Meu coração já amou esse lugar. Já. Amei estar aqui, a paz que se sente aqui dentro deste lugar. É tudo muito chique, muito bonito, né? Bom, bênção. Amados, eu não estou a andar sozinho, estou acompanhado da minha varoa. Valmara Andrade, por favor. Essa mulher linda que Deus preparou para a minha vida. Agradecer o JP Conexões. Levanta, JP. Ele é o causador desta conexão de estar aqui hoje. Foi por ele que eu conheci o pastor Adson Belo. Os meus agradecimentos. Professor Augusto é o representante da nossa escola aqui no Brasil. A Karina, que também está aí, esposa de JP. E depois tenho lá atrás uma equipa que trabalham conosco em Portugal, mas são brasileiros. Conhecemos-nos aqui no Brasil e hoje, na graça de Deus, nós estamos em Portugal a desenvolver um trabalho lindo que é formar 1 milhão de líderes. Aquilo que Deus depositou no nosso coração é o pessoal que está na segunda fila. Por favor, levantem rapidamente para que o pessoal veja. O meu muito obrigado. Amém?
E gostaria de agradecer também a presença dos empresários que estão aqui hoje, nessa noite. Eu acredito que Deus está a trazer um novo mover. E esse novo mover vai passar por meio dos empresários que entenderem o propósito, entenderem a razão mais elevada de ter dinheiro, entenderem o porquê que Deus está a prosperar. Eu acredito que as empresas hoje acaba sendo também um campo para evangelização, para ganharmos almas. Quem crê nisso? Eu creio nessa palavra. Eu creio que serei, assim como vocês, muito usado por Deus nessa temporada. Bem, eu queria construir aqui um pensamento convosco, refletir um pensamento convosco. Este pensamento nós vamos encontrar em Zacarias 9:13. E o que eu gostaria de refletir nessa noite com os meus amados empresários que aqui estão, acima de qualquer coisa, filhos de Deus, amém? Porque ser empresário é uma consequência. Acima de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. Zacarias 9:13. 9:13. A palavra do Senhor vai dizer: quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. E farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Palavra do Senhor. Amém? Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Esse texto, caros empresários, amados pastores, e este aqui é um púlpito, um altar de muita responsabilidade, por tudo que eu fui investigando. A primeira definição que eu tenho deste lugar é um lugar de muita responsabilidade. Então nós temos que saber e ter cuidado naquilo que nós vamos apresentar. Gostaria que acompanhassem o raciocínio, amém? Mas o texto que nós acabamos de ler vai nos apresentar duas guerras. Doutor Eduardo, duas guerras. Duas guerras. Por um lado, nós temos um povo, que a Bíblia está a dizer, que é o povo ou os filhos da Grécia, por um lado. E por outro lado, nós temos os filhos de Sião. Amém? Esta guerra que a Bíblia apresenta aqui é a guerra que nós estamos a viver nos dias de hoje. É a guerra que nós estamos a viver nos dias de hoje. Por um lado, Grécia, e por outro lado, Sião. A Grécia aqui vai representar o sistema do mundo. Sião vai representar o sistema do reino. A Grécia vai apresentar os princípios, os valores, a filosofia do mundo. E Sião vai representar, então, o sistema, os princípios, a filosofia do reino. E esta guerra de valores não é uma guerra recente, é uma guerra milenar. Estamos juntos? É uma guerra ideológica,
é uma guerra filosófica, é uma guerra cultural, é uma guerra de princípios e valores, é uma guerra de regras. O curioso é que os filhos da Grécia têm levado melhor nessa guerra. Mas está a chegar o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Eu estou a dizer que chegou o tempo em que Deus está a dizer: ó Grécia, quando eu levantar os filhos de Sião e curvá-los, ó Grécia. E quando dizem, ó Grécia, quem está comigo nessa noite? Quando Deus está a dizer, ó Grécia, eu estou te a avisar, quando eu levantar o meu exército, por meio das suas finanças, por meio dos seus conhecimentos, por meio das suas sabedorias, quando eu levantar aqueles que estiverem alinhados efetivamente com a minha palavra, ó Grécia, não vai sobrar nada para ninguém. No fundo, o que nós estamos a falar é que aqueles que se posicionarem, aqueles que entenderem, Deus está a trazer um novo sopro. Há um novo vento. Há um novo vento. E esse vento é um vento profético, essa palavra. Uma palavra profética. Ó Grécia, ó Grécia, ó Grécia. Inclina a sua cabeça e vamos orar. Amado e bendito Pai, mais uma vez nós te rendemos graças nessa noite. A nossa oração é que o Senhor venha falar com o seu povo, venha falar com a sua igreja. Pai, no poderoso nome de Jesus. O Senhor que sonda cada coração. O Senhor que conhece cada dificuldade, cada barreira. O Senhor, Deus, que é o dono de todo o ouro e toda a prata. Aquele que começou a boa obra em nós cremos e oramos que o Senhor nessa noite estará a arrebentar correntes, estará a levantar pessoas no poderoso nome de Jesus. Nós queremos te entregar a nossa destreza. Nós queremos te entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo para a tua obra. Nós queremos entregar as nossas finanças, as nossas profissões. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós oramos e pedimos por uma palavra nessa noite. A nossa oração é que o Senhor venha falar com o teu povo. Esta é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os santos digam amém, amém e amém. A existência, ela vai aparecer depois do filosófico. A filosofia antecede a existência. René Descartes, que era inclusive um cristão, ele disse: penso, logo existe. Penso, logo existo. Ele vai muito mais profundo quando ele afirma que se a gente pensa de uma forma racional, pressupõe dizer que nós viemos de uma existência racional. Isso é muito profundo. A Bíblia vai dizer assim, antes mesmo, lá em Jeremias 1:5, antes mesmo da tua mãe te conhecer, seres formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Eu já me relacionava contigo. Deus sabe quem é o verdadeiro Fausto, quem é o verdadeiro Augusto. Por isso é que não hesitou em descer e vir morrer por você. Por quê? Porque Ele entende, Ele sabe
quem verdadeiramente é você. Nós não somos aquilo que as pessoas vão definindo que somos. Nós não somos aquilo que a casa dos nossos pais definem que somos, que a sociedade define que somos. Nós somos o produto original de Deus. E nós temos um propósito para cumprir aqui nessa terra. E a palavra de Deus, ela é clara com relação a isso. A palavra de Deus é firme com relação a isso. E as pessoas entenderam. E muitas vezes nós vamos sofrendo. Nós vamos sofrendo com isso. Muitas vezes nós somos atacados. Muitas vezes nós somos aqui no meu computador está bloqueado. Eu gosto quando isso acontece. Eu gosto quando isso acontece. Isso para mim é um sinal claro de que alguma coisa está a acontecer. No poderoso nome de Jesus. Como eu disse há bem pouco tempo que nós estamos numa discussão filosófica. Amém? E para o amado nessa noite perceber isso, a Bíblia vai dizer que a nossa luta nunca é contra o meu irmão, é contra os principados e potestades. Compreender e procurar armas para combater com as potestades. Se eu procurar no campo terreno, eu não vou encontrar e eu nem sequer vou vencer principados e potestades. Por quê? Porque nós temos que entender como é que o inimigo funciona. E as potestades, os principados, eles vão funcionar à base da injeção de princípios e valores dentro de uma sociedade. Repara, Roma era um império mais poderoso na sua época. Roma saía da Europa, Portugal e outros países à volta, ia para o Médio Oriente, se estendia ao Médio Oriente, Roma estendia-se até África, cidade de Argélia, ou o país de Argélia, Annaba, propriamente, onde eles tinham a frota marítima. Roma era um império inviolável do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista da civilização, do ponto de vista de força. Era um império muito forte. A espada romana não se curvava por nada. Como destruir uma cidade? Como destruir um império como Roma? Essa é que é a questão. Porque via de factos era impossível. Roma cai. Roma é destruída por causa da imoralidade. A Roma cai por conta da imoralidade. Há uma corrupção interna dentro de Roma. O que eu quero chamar a atenção aqui, meus amados irmãos, para quem já está a pegar o que eu estou a falar, é que grandes empresas, elas são construídas com base a grandes princípios. E grandes empresas são destruídas muitas vezes por conta da não observância dos princípios e valores. E a guerra que vai existindo hoje entre filhos da Grécia e filhos de Sião não é nada mais do que uma guerra filosófica, uma guerra de valores. Olha como é que os nossos filhos estão a sofrer por conta da inversão de valores. Olhem como é que a sociedade está a cair, está a parar. Olhem como é que a sociedade está a ser impedida de se desenvolver. De que forma? Com princípios e valores invertidos.
E se nós não prestarmos atenção com relação aos princípios e valores, vamos entrar numa lógica de tentarmos construir uma coisa e daqui a pouco parece que estamos a gastar energia. Não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. E a gente tenta, não está dando certo. E o que eu tenho aprendido na parte de Deus, Venceslau, o teu maior produto, o teu maior ativo, são os princípios, valores e a missão que você carrega do ponto de vista empresarial. Se você não observar princípios, se você não observar valores dentro da empresa, você pode estar a trabalhar de forma em vão. Roma, meus amados, do ponto de vista de força, ele tinha dos exércitos mais disciplinados possíveis. Eram disciplinados. Roma, eles tinham uma estrada, fluxo de transporte de coisas, o vai e vem, que inclusive veio a beneficiar o cristianismo. A estrutura toda romana beneficiou muito o cristianismo. Mas ela perdeu-se por conta de algo que se chama o quê? Quebra de princípios e valores. E eu estou a falar aqui hoje para um povo que se coloca diante desta sociedade brasileira e não só, com um coração disponível e aberto para começar a empreender. E a minha primeira pergunta de reflexão nessa noite: quais são os princípios, os valores que vocês, como empresários e empreendedores, vocês estabeleceram para as vossas empresas e vocês têm cumprido à risca esses princípios e valores? Quais são? Parece uma coisa muito simples, mas é de uma profundidade e nós vamos percebendo na medida que nós vamos avançando. Mas reparem numa coisa. Vocês já analisaram muitas vezes que quando, por vezes, vamos à busca de uma parceria, o que nós mais queremos é olhar para o valor do lucro, do resultado e olhar em toda a componente financeira. Poucas são as pessoas que param e olham e dizem assim: tudo bem, me parece que vou ganhar muito contigo, mas eu quero saber quais são os princípios, os valores que a tua empresa pratica. Quem faz isso? Poucos. E sabe o que é que tem acontecido? A luz caminhando com as trevas. Luz caminhando em aliança com as trevas. Por quê? Porque o que mais importa para mim é o lado financeiro. E eu não estou preocupado se esse dinheiro vem do tráfico, se esse dinheiro vem da prostituição, se esse meu sócio vai buscar esse dinheiro em jogos e apostas. Eu não estou preocupado com isso. O que eu mais estou preocupado é que desta parceria vai me dar lucros, vai me dar dinheiro e vai me dar resultado. E sabe o que é que Deus faz? Porque o teu business não é com o diabo, o teu business é com Deus. E Deus não quebra princípios e valores. Deus não quebra. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai vivendo cada vez mais cansado e cansado. Trabalhando, mas não está a ver resultados. E por vezes é só uma coisa muito simples. Qual é? A observância dos princípios e de valores. Eu não sei se eu estou a falar com alguém aqui nessa noite. Será que eu estou a falar com alguém aqui nessa noite? Será que eu posso ouvir um amém nessa noite? Vamos ter muito cuidado com quem nós vamos nos alinhando nessa caminhada. Por quê?
Porque as consequências, pastor, elas às vezes tardam a aparecer. E o diabo é tão astuto que nos leva numa dimensão de engano e ficamos num clima de aparência que está tudo bem. Pastor, quando abriu e começou a falar de Jacó, veio-me à mente Diná. Lembram da filha de Jacó que foi violada? A violação foi consequência de não observância de princípios. Deus disse para o cara, sai daqui e vai até aquele lugar, Betel. O que é que ele faz? Para em Siquém. Chega em Siquém, compra terra em Amor. Siquém, filho de Amor, viola. E quando viola, trouxe aquele problema todo dentro da comunidade, da região onde eles estavam. Mas o que me chama mais atenção, meus amados, é uma coisa muito simples. É que quando Deus aparece lá em Gênesis 35, ele diz, olha, pega na família, sai daqui, vai onde eu te disse para ir, quando eu te apareci, enquanto fugias do teu irmão. Diz a palavra que ele vai falar com os filhos para trocarem de roupa, se purificarem. Diz a palavra lá no versículo 4, que eles tiraram os brincos, tiraram os deuses e entregaram. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós estamos misturados com quem não conhecemos os princípios e os valores, daqui a pouco nós vamos nos aperceber que os brincos que eles usam são os brincos que nós estamos a usar, que os deuses que eles buscam, no fundo são os deuses que eles estão a buscar, a falta de ética, de palavra nos negócios, no fundo nós depois começamos e o que vai acontecer é uma desgraça atrás de desgraça. Estamos juntos? Então, nesses poucos minutos que sobram, vamos analisar o texto. Por favor, na tela. Projeção do texto, vamos analisar o que é que o texto nos está a dizer. Palavra por palavra. Quando eu curvar, Judá, para mim, como um arco. Olha o que é que Deus está a dizer. O que é que o arco vai representar? O arco vai representar uma arma de guerra. O arco vai representar uma arma de caça, vai representar uma arma, o arco. E Deus está a dizer, quando eu fazer o quê? Curvar Judá. Se o arco é uma arma de guerra, Deus está a dizer que quando eu curvar, Deus está a nos dizer, quando eu pegar no Venceslau, estiver a lhe preparar, quando eu pegar na Maria, na Joana, estiver a lhe preparar, porque o curvar aqui é dar forma ao arco, é preparar o arco. E essa preparação do arco, ela não se faz com moleza. Por quê? Porque ela sofre uma pressão. E eu quero crer, nessa casa existem pessoas que estão num momento de pressão. E essas pessoas estão tristes. Mas eu venho aqui dizer para você que não fique triste, porque Deus está a curvar. O que eu estou a dizer é que Deus está a fazer o quê? A te preparar. A te preparar por quê? Porque você é uma resposta contra a Grécia. Você é uma resposta contra esse sistema. Porque você é a resposta contra a imoralidade deste lugar. Contra o tráfico neste lugar. Você é essa resposta. Só que o que acontece conosco? Estamos a ser curvados. E nós estamos a chorar, e nós estamos a desistir, e nós estamos a abandonar. Mas saiba que não tem como o arco
sair, ou a flecha sair do arco com rapidez, de forma letal, se ela não tiver o quê? Curvada. E quanto mais for a curva, meu irmão. Oh, come on. Quem está comigo? Quem é que está no aperto, naquele aperto? Quem está comigo nessa noite? Quem é que está naquele aperto? Quem? Quem é que está naquele aperto? Você está nesse aperto? Segura essa palavra para você. Quanto mais o arco estiver curvado, apertado, pressionado, ele é mais letal. Eu quero dizer e declarar uma palavra para você nessa noite. Quanto mais aperto, quanto mais dorido, aguenta só mais um pouco. Aguenta só mais um pouco. Porque quando você sair dessa forma, oh, come on, quando você sair dessa forma, segura isso no teu espírito, que quando você sair dessa forma, será que eu estou a falar para alguém aqui? Quando eu curvar Judá, representa que Deus está te preparando para uma batalha. O amor que Ele tem por ti não vai permitir que você vá da batalha de qualquer forma. Você não vai para a batalha de qualquer forma. Por isso é que está dorido. Por isso é que está dorido. Por isso é que está dorido. Deus está te dizendo, quando eu curvar, Deus não está dizendo quando o outro está a curvar. Deus está a dizer, quando eu curvar. Quer dizer que quem me prepara, que quem te prepara é Deus. Quer dizer que Ele próprio está a te preparar para você ter uma resposta quando você sair desse arco. Quando você sair dessa forma. E muitas vezes Ele vai te curvar na escassez. Na escassez. Muitas vezes Ele vai te curvar na disciplina. Ele vai te treinar aonde? No processo, na disciplina. Por isso é que eu amo pessoas otimistas, que em tudo eles dão graças a Deus. Em tudo eles fazem o quê? Dão graças a Deus. Porque eu não estou aqui para dar crédito ao diabo. Não. Eu não. Eu não estou aqui para dar crédito ao diabo, porque o diabo é que está me a colocar nessa posição de sofrimento, porque o diabo é que está a roubar as minhas finanças. Não! Eu dou todo o crédito a Deus. Eu dou todo o crédito a Deus e eu entendo que me está a preparar para uma vitória no poderoso nome de Jesus. A curva não fala de destruição. A curva fala de preparação. A curva não fala de destruição. Não fala de partir. Curvar Judá fala de preparação. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? A outra coisa que eu extraio desse elemento que aí temos é que o arco obedece. É que o arco obedece. É que o arco obedece. É que o arco... E às vezes até tenta... Não é? Você está... Mas no fundo... Estar na mão de Deus pressupõe obediência e submissão total. Pressupõe obediência e submissão total. Estou a ficar sem tempo. Vamos no outro elemento. A palavra vai dizer: e enchi o arco com Efraim. Isso é muito profundo. Nós temos um arco.
Porque ele está a dizer que esse arco representa o quê? Judá. Mas esse arco sozinho, pega isso no teu espírito. Arco sem flecha não cumpre com o propósito. Então vai ser necessário que eu preencha esse arco. E eu vou preencher esse arco com quem? Com Efraim. E como é que você pode perceber o que é que Deus está a tratar com isso? Judá, Carine, era uma tribo. Efraim era outra. E os dois estavam o quê? Separados. Eu sei que essa é uma casa de muita Bíblia. Eu sei que vocês não têm dificuldade de perceber isso. E nós conhecemos a história, sabemos a razão dessa divisão. Vocês sabem que após o reinado de Salomão, o povo estava quê? Insatisfeito por conta dos impostos. Estão recordados? E depois o reino se dividiu. Tivemos o reino, não é? Do norte. E depois... E aí nós tínhamos aqui rapidamente 10 tribos no reino do norte, capital de Samaria. Quem liderava? Jeroboão. E depois nós tínhamos o quê? O reino do sul. Segura isso. O que Deus está a falar para nós é que o empresário sozinho não vai conseguir ter um impacto muito grande. A empresária sozinha não vai conseguir ter um impacto sozinha. Mas os dois são cristãos, só que os dois estão em disputas, os dois estão divididos. E sabe por que nós estamos a apanhar porrada na mão desses camaradas ali da Grécia? Nós estamos divididos. Olhem para o estado da igreja. Quem mais ataca pastor é o próprio cristão. Pastor sofrendo, o cristão indiferente. Olha para os desafios, não vamos distante, vamos aqui para a igreja. Olha para os desafios da igreja. Pastor sofrendo, ovelhas indiferentes daquele lado. Parece que estamos divididos. E se for então no meu país, se o pastor tiver com um carro bonito, é o dinheiro dos dízimos, já não vou dizimar mais. E vivemos de ataque contra ataque, se desconfiando um do outro. E o reino continua saindo a perder por conta de uma divisão que nós não estamos a nos aperceber. A igreja está dividida. E eles lá na rua estão unidos. Os ímpios estão unidos. A forma deles fazer negócio é entre eles. Eu estou diante de empresários. Em condições normais, ninguém poderia ir fazer compra sem primeiro investigar, pesquisar aqui dentro e ver quem pode me fornecer esse serviço. Mas a gente insiste em levar o dinheiro lá em outras pessoas. Quando, na verdade, aqui dentro nós temos pessoas. Se tivéssemos unido, a coisa giraria entre nós e o crescimento seria exponencial. Se tivéssemos unido, a forma de sermos resposta seria muito mais eficaz. Se tivermos unidos, nós conseguimos resultados mais rápidos. Se tivermos unidos, nós acabamos resolvendo os problemas de forma mais eficaz. Se tivermos unidos, não há para ninguém neste Brasil se tivermos unidos. Mas o que é que acontece?
Quando o outro está a prosperar, eu sou o motivo da pedra de tropeço do meu irmão. E continuamos divididos. Meus amigos, nessa noite Deus está a falar para essa igreja que a arma letal ela é composta por Judá e por Efraim. Nessa noite Deus está a dizer para você, amado irmão, que a Grécia vai apanhar quando você e eu acordarmos e ficarmos unidos. Então, uma necessidade de uma restauração geral. Quando eu juntar no arco Judá, eu pedi para trazer essa imagem. E o que é que nós vamos ter aqui? Um arco Judá. Imaginem um guerreiro a ir para a frente do combate só com arco e sem a flecha. O que é que vai acontecer? Absolutamente nada. Imaginem só Efraim, a flecha, a ir para a frente do combate, sozinho, sem o arco. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ó Grécia, quando eu juntar Judá e Efraim, ó Grécia, ó filhos da Grécia, quando eles entenderem, eu estou a trazer uma mensagem de fortalecimento para a igreja. Eu estou a trazer uma mensagem para você despertar que o teu irmão não é o teu inimigo. O teu inimigo são aqueles que estão a trazer valores dentro da tua casa, que estão a destruir aquilo que tem estado a edificar. Quando eu curvar o filho da Grécia, dessa forma os meus filhos vão conseguir vencer a política, os meus filhos vão conseguir vencer a corrupção. Eu estive a ver agora uma história em El Salvador, como é que a coisa inverteu desde 2023 até agora em tão pouco tempo. É Bukele, né? O presidente de El Salvador. Ele disse, quando eu assumi o cargo, eu tinha a minoria em tudo. No parlamento, tudo tinha minoria. Eu ouvia todos os dias o relato, mataram mais X, mataram mais X, mataram mais X. Ele chamou a sua equipa e disse, não tenho saída. Mas há uma saída. E essa saída é Deus. Vamos orar e vamos combater esse crime, esse medo, esse pavor. E o que é que eles fizeram? Se reuniram, oraram, criaram um plano. Saíram do estado ou do país mais perigoso, um dos mais perigosos do mundo, e estão a se tornar no país mais seguro do mundo. Por quê? Porque se uniram para combater aquilo que estava sendo um cancro dentro da sociedade. Então, nessa noite, meus amados, a minha mensagem para você não é nada mais do que vamos nos unir. Porque nós somos as respostas de tudo quanto nós estamos a viver lá fora. E de que forma vamos nos unir? Como empresário, vamos nos unir. O teu negócio vai crescer rapidamente se estivermos unidos aqui dentro. Há uma necessidade de fazermos mesmo isso. Eu conheço, por exemplo, a estrutura e a forma como o Médio Oriente fazem negócio entre eles. Entre eles. Olha para o povo judeu. O negócio gira onde? Entre eles. Passa ano, entra ano, continuam sendo o povo mais rico do mundo. Obedecendo os princípios. Cumprindo com os valores. Cumprindo, obedecendo e continuam sendo os mais ricos do mundo. Terceiro, o texto
o texto vai dizer o seguinte: despertarei os teus filhos, ó Sião. Despertarei os teus filhos, ó Sião. Quem nessa noite pode se colocar em pé e dizer: eu sou filho de Sião? Eu estou desperto nessa noite. Eu estou desperto nessa noite. Eu sou filho de Sião. Eu vou me posicionar. Eu vou procurar quem precisa de fortalecimento. Eu vou me unir. Eu vou ser uma resposta. Eu vou me colocar em frente dos desafios. Quem se considera um filho de Sião nessa noite? Então segura essa palavra, porque essa palavra é para ti. Todo avivamento começa quando Deus desperta o seu povo de uma posição de passividade. Eu vou repetir. Todo avivamento começa quando Deus desperta o seu povo de uma posição de passividade. E nessa noite, eu quero crer que Deus está a falar contigo, que Deus está ministrando o teu coração, que eu preciso sair desta posição de passividade, que eu preciso começar a marchar, porque existem desafios, porque eu sou uma flecha, porque eu sou um arco. Eu preciso procurar quem é a flecha. Eu, como arco, preciso procurar quem é a flecha. Eu, como flecha, preciso procurar quem é o arco. Nessa noite, eu vou deixar de andar e caminhar sozinho nessa noite. Eu nessa noite tomo a decisão de procurar e me unir a um arco. Eu, como flecha, eu vou me unir a um arco. Eu, como arco, eu vou me unir de uma flecha. Porque juntos precisamos dar resposta nessa mensagem profética que veio da parte de Deus. Ó Sião, ó Sião, ó Sião, ó Sião, ó Sião, ó Sião, ó Grécia, os meus filhos estão se posicionando, ó Grécia, os meus filhos estão sendo preparados, ó Grécia. Os meus filhos estão sendo formados, ó Grécia. Os meus filhos estão sendo preparados, ó Grécia. Já encontrei as flechas, ó Grécia. A flecha está a ficar completa, ó Grécia. Se prepara, porque o exército está saindo, ó Grécia. Já não há mais pecado, já não há mais imoralidade, já não haverá mais bebedeira, já não haverá mais prostituição, droga, já não haverá corrupção. Por quê? Porque um Sião, porque uma igreja neste lugar se levantou para ser uma solução de todos os problemas. No poderoso nome de Jesus. Eu termino com isso. Na graça de Deus, Deus tem me permitido estar em vários lugares. Quando Ele me fez entender que eu fazia parte do arco. Quando Ele me fez entender que eu fazia parte da flecha. Quando Deus me fez entender isso. E Deus me levou para um lugar que se chama Dubai. E Dubai é um país desértico. Desértico. E no deserto, pastor, tem umas palmeiras. No deserto tem umas palmeiras. Quando uma palmeira cresce, a outra palmeira ao lado
está a crescer e não está a conseguir atingir a estatura do varão perfeito, as raízes da outra palmeira, elas vão lá no fundo daquela que não está a crescer. E vão lá no fundo, no fundo, no fundo, até encontrarem as raízes daquela que não está a crescer e linkam. E daqui a pouco, aquela palmeira que não estava a crescer, começa a brotar. Por quê? Porque nós somos nutriente dos outros que estão mortos. Nós somos os arcos das flechas, nós somos as flechas dos arcos. E a igreja precisa perceber isso. Que há uma força, há um avanço no poder da unidade, há um avanço. Então chegou o momento em que nós temos que parar de lutar um contra o outro. Esse é o momento que temos que nos apoiar um ao outro. Quem está a lançar o livro é a irmã fulana? Eu não quero saber se o livro está bom ou não está bom. É a irmã fulana que está a lançar. É minha irmã em Cristo. Os meus 100 reais vai fazer toda a diferença. Por isso, eu vou para lá. Preciso tratar dos dentes. Quem é o dono da clínica? Irmão Eduardo. Junto um pouquinho mais, pago em prestações. Por quê? Porque ele precisa largar as tendas. E termino mesmo com isso. Ainda tem tempo. Para eles acreditarem, meu amor, segura, por favor. A palavra de Deus vai dizer assim: o templo de Salomão, quando estava sendo construído, não se ouvia barulho nenhum. O templo de Salomão, quando estava sendo construído, não se ouvia barulho nenhum. Por quê? As pedras eram lapidadas num determinado lugar e depois levavam as pedras no lugar da edificação. E uma pedra lapidada era colocada em cima da outra pedra. Uma pedra lapidada era colocada em cima da outra pedra. O que é que eu estou aqui a dizer? Eu estou vendo pedras nesse lugar, lapidadas, que elas vão ser colocadas em cima, e em cima, e em cima, e é o reino de Deus que estará sendo edificado no poderoso nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém, um glória a Deus. Amém.